Então, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O Evangelho, nós estamos no capítulo 1, que fala sobre aquela informação, né, de Jesus, aquela afirmação, não vim destruir a lei, né? Essa resposta que ele diz, que ele veio cumprir a lei. Então, nós já estamos no item a nova era, e o item 11. Vamos ler esse item aqui, tá bom? Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Eu estou lendo sem colocar o texto na tela, porque nós não estamos conseguindo fazer isso com os PDFs. Quem tiver o Evangelho, então, é o capítulo 1, aí a nova era, item 11, tá bom? Quiser acompanhar. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Essa impiedade aqui significa ímpio, não é a pessoa má. A impiedade significa a ausência de Deus, porque os pagãos, eles acreditavam em inúmeros deuses, e então não acreditavam em Deus nenhum. Né? Então, é isso que era o paganismo, essa doutrina que antecedeu o cristianismo. E o Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, filósofo, viveu 400 anos depois de Jesus. Então, ele, africano, então ele era um pagão. Ele não se submetia aos ritos da Igreja Católica, mas era, vamos dizer assim, era impiedoso no sentido literal do que significa isso, mas era extremamente bom e generoso, né? E também é um filósofo. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Santa Mônica era mãe dele. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, vejam, Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho, ele se tornou um escolástico.
que significa isso? Um grande estudioso. Se tornou bispo. Mas, porque ele era pagão e a mãe dele era católica fervorosa, Santa Mônica. E ela sofria muito porque ele não era católico. Ela achava que ele estava perdido. Por quê? Porque acreditava nos dogmas da igreja, nas penas eternas, né, no inferno. Ela então achava que o filho dela ia para o inferno, né, porque também, segundo os preconceitos da época, ele vivia em pecado. Olha como que são as coisas. E isso ele absorveu como se ele fosse realmente um pecador. Nós vemos nas confissões, né? o quanto aquelas regras da igreja que não estão na natureza, o quanto elas podem fazer sofrer uma pessoa. Então, Agostinho, ele se jogava nos espinheiros simplesmente porque as forças, os hormônios masculinos dele, né, as forças sexuais, o conclamavam a uma vida conjugal. Não era uma vida de prostituição, ele nunca foi isso. Mas ele se considerava, desde que ele se tornou católico, porque ele tinha uma mulher que era uma concubina. E por que ela era uma concubina e não podia se casar? Mas era a mulher que ele amava. Ele a amava profundamente. Profundamente. Era a única mulher dele. Então, ele tem um filho com ela. Tem um filho com ela. E ele não podia se casar com ela porque ela era de uma classe inferior a dele ali na África, na região, ali, né, os costumes, as tradições, ele pertencia a uma classe rica, uma classe de poder, e então eles não poderiam se relacionar com pessoas pobres, e essas mulheres pobres, elas eram consideradas prostitutas, independentemente da vida que elas tivessem. Mas ele a amava e ela o amava profundamente. Então, eles viviam em concubinato, porque não podiam se casar. E isso, para a mãe dele, Santa Mônica, era um horror. Ela tinha horror a isso, né? A essa relação do filho. Vejam como que nós criamos regras que nos algemam, porque a igreja que trouxe isso. Qual era o objetivo da igreja, né, nessas regras tão absurdas e que contrariam até hoje a natureza? Os padres não podem se casar, as freiras também não. Então, por isso, tantas coisas acontecem, né? Então, quando ele se converte, ele se julga em pecado. E então ele manda a mulher dele embora. Manda a mulher dele embora, por exigência da mãe dele e da própria igreja. E ela depois virou santa. E aí, se fosse hoje, ele teve um filho com ela, hoje seria o quê? Um regime de união estável, perfeitamente aceito pela sociedade, não há culpa, não há nada. Acho que estamos tendo problema, de certo, com... Vocês estão me ouvindo ou está travando? Sim, estamos ouvindo bem. Está ouvindo? Ah, tá. Então, acho que que aparece alguns vídeos travados, mas não é o meu, né? Porque eu estou vendo que a internet está boa aqui. Bom, então, ele foi obrigado
a mandar ela embora. E ela teve que ir, ela foi expulsa e teve que deixar o filho. E esse filho, ele morre aos 16 anos. Então, como nós até hoje somos ainda condicionados por regras, vivemos por regras que ditam comportamentos de relações entre as pessoas que seriam próprios lá na Idade Média. E ainda vivemos isso. Tanto que ele fala assim: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, ele não tinha o conhecimento da vida futura simplesmente porque a Igreja Católica não fala nada a respeito disso, não diz com clareza. Então, ele ressentia também, Agostinho, de um conhecimento da vida futura, porque a igreja falava céu, purgatório, inferno. Mas ele aqui, ele está admitindo a comunicação dos espíritos. Sabe-se lá o quanto de experiências nessa área ele não teve durante a vida dele, né? Mas ele foi extremamente influenciado, sim, lógico, não tinha nem como, pelos dogmas da igreja. É só ler Confissões de Santo Agostinho, nós vamos ver. Então, quando ele fala que ele vive em pecado, e não é um pecado, é como Francisco de Assis. Dizem que Francisco de Assis era boêmio, era um jovem rebelde. Ele simplesmente era um cantor. Ele adorava a lua, ele saía com os amigos, ia cantar até de madrugada. Porque o que ele conhecia da religião? Ele conhecia também uma religião escolástica, que não tocava o coração. Ele foi tocado quando ele viu um leproso, quando depois ele foi preso, que ele foi para a guerra. E ele, então, ali na cela, ele encontrou um evangelho de Lucas, e aí ele leu, e aí ele compreendeu em profundidade o que precisava ser feito. E aí ele foi fazer. Ele, na verdade, ele se envolveu com uma religião prática, de experiências, né? Agostinho, ele não, ele ficou numa religião escolástica, de raciocínios, filosofia. Então, ele fazia, depois que ele saiu do paganismo, e do maniqueísmo também, né, que ele era maniqueísta, que era uma doutrina considerada demoníaca pela igreja, que a mãe dele era tão desesperada, tinha medo dele ir para o inferno. E então, aí ele se tornou um contendor, né, do maniqueísmo. Ele, então, passou a fazer discursos e tal, né? Evidentemente que, ao chegar no mundo espiritual, ele foi rever muitas questões. E eu fico pensando que ele, então, deve ter reencontrado lá o amor da vida dele, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Que coisa absurda. Então, aí aqui Kardec fala assim, ó, que ensinamento nessas... Kardec não, Herá. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. É essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade, que ele outrora pressentira, né? Teve intuição, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, porque ele viu quanto ele sofreu, né? Por se submeter a tantas regras
que não eram verdadeiras, né? Então, lá, ó, nota, dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como você quer Kardec falando. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos, que é aqueles do maniqueísmo, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Meu Deus, vamos ver aqui. Espera aí. Estou tentando. Sim, antípodas é a teoria sobre se a Terra era redonda ou não. Enfim, né, aquelas coisas da igreja. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Imagina, né, o que foi para ele. Então, conhecer as verdades, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando o Espiritismo na atualidade, outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, Kardec está dizendo aí para nós, né, que Santo Agostinho, ele é dos espíritos que mais se comunicaram nesse período em que estava sendo codificada a doutrina. Então, Kardec recebia muitas informações de vários pontos do globo, muitas delas, né, grande parte delas, assinadas por Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho. Virou santo, assim como a mãe dele também, porque a igreja transformava as pessoas que lhe eram fiéis, a fidelidade aos seus dogmas, dava às pessoas possibilidade de serem santos. Então, se atribuiu alguns milagres aí a Santa Mônica, virou santa, né? Mas que ponto de cegueira, né, que pode chegar crenças desse tipo. E será que hoje, né, nós espíritas, trazemos condicionamentos da Igreja Católica para dentro das nossas vidas, nas nossas relações? Quantas coisas as pessoas não suportam, baseadas em karmas que nunca foram confirmados, se submetem a verdadeiras torturas domésticas, às vezes, né? Violências morais, porque não pode. Né? As mulheres, como foram, né, submetidas à tortura pela igreja, tinham que suportar tudo, né? Não podia separar, casamento indissolúvel, né? Isso vem
de uma visão. Por que os padres não podiam se casar? Qual era a realidade disso? Era para não dividir a herança, para que os filhos não herdassem. Então, eu só quero falar para vocês, quando eu estive em Sacramento, de um cônego, que eu acabei conhecendo a história dele na primeira vez que eu fui lá, em Sacramento, porque quando eu fui dormir num hotel lá, muito lindo, que tem em Sacramento, quando eu fui dormir, eu adormeci e me apareceu uma espécie de um padre. Ele disse que ele era um religioso e me falou lá, e que ele era assim, um dos pioneiros ali do lugar, e ele me falou algumas coisas, e sei que com o passar dos meses eu descobri o nome dele, é Hermógenes. Esse Hermógenes, ele então, foi ele que, fundador de uma localidade ali chamada Desemboque. Eu estive lá no Desemboque, é um lugarzinho pequenininho, uma igrejinha, e ele, cônego, ele teve, ele era um homem muito viril, sabe? Ele se encontrou com Dom João VI e ele comandou aquela região. Imagina a força viril que um homem desse tinha que ter, né? E tinha muita autoridade moral, era uma pessoa muito amada. E ele acolhia crianças órfãs, muitas, muitas, muitas. Mas ele teve inúmeras mulheres e teve inúmeros filhos com elas. E mais próximo do final da vida dele, ele reconheceu todos os filhos dele, apesar de ser um cônego da igreja. E depois os filhos dele, então, tiveram o quê? Direito à herança, todo, né? Eu até vi um artigo de um dos netos dele recebendo uma comenda. E hoje tem uma catedral lá em Sacramento, e do lado estão os restos mortais desse cônego, Hermógenes. Então, veja, ele se contrapôs a essas questões, porque elas não estão na natureza. Não estão na natureza. Então, é isso, né? Eu queria falar. E eu vou pedir, então, para... Ô, Júlia, você está podendo fazer a prece? Bom, Então, faz a prece, filho, para nós. Depois eu já passo a palavra para o Daniel. tá. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer por esse dia maravilhoso e possamos pôr em prática o que iremos aprender hoje. Abençoe, meu Pai, cada um de nós. Dê muita saúde a todos. Proteja aquelas pessoas que precisam de sua ajuda, os enfermos, as pessoas que têm que comer, que têm que vestir. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos continuar de onde paramos, né? Que é a questão 147 do Livro dos Espíritos, que inicia o tópico materialismo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Júlia. Daniel, você... Eu acho que a senhora está com atraso. Problema. Deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui a porta para ver se a conexão melhora. Uhum. Mas eu vou falando então, né? Isso, pode começar que está gravando. Tá bom. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam
os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. É muito comum mesmo, né? Mas isso é fruto do orgulho mesmo, até está na resposta a isso, né? O orgulho dos homens, porque o desenvolvimento da ciência, ele vem em contraponto ele vem tentar dar respostas aos fenômenos da natureza, aos acontecimentos do meio ambiente, né, que antigamente eram atribuídos a divindades, né? Então, a partir do momento que as culturas começam a desenvolver a ciência, esses cientistas, né, ou filósofos, digamos assim, que são os precursores da ciência, eles tentam responder as mesmas questões que eram respondidas anteriormente, mas cujas respostas tinham sempre um viés religioso, um viés místico, mitológico, né? Então, a própria ciência, ela nasce com essa característica, né? Em que as pessoas passam a conseguir responder a todas essas questões referentes aos fenômenos da natureza, aos fenômenos fisiológicos das pessoas, né? De uma forma mais técnica, e eles encontraram respostas, né? Então, começa assim, como eles começam a ver que é possível dar respostas a todas essas questões, ou melhor, a muitas dessas questões, não todas, mas a muitas dessas questões, então é natural que eles comecem a ter essa repulsa, né? Porque eles acabam se sentindo enganados. Mas é porque, na verdade, e por que enganados, né? Porque eles pensavam, poxa, esse fenômeno da natureza, por exemplo, um raio que caiu, era atribuído, por exemplo, a Zeus, se fosse na cultura nórdica, a Odin ou Thor, dependendo. Então, quem está furioso, quem está com raiva, porque a gente não fez os cultos, né, para idolatrá-los e tal, e aí eles estão furiosos, aí começa a ter chuva, começa a ter desregulagem dos climas e tal, mas a partir do momento que eles começam a ser capazes de responder essas questões, não mais com argumentos mitológicos ou religiosos, eles começam a ter, a imaginar que estavam enganados o tempo todo. Isso gera nessas pessoas um sentimento de repulsa pelas questões religiosas, pelas questões mitológicas, pelas questões dos antigos, né, dos antepassados, né? Mas isso é um erro de premissa, né? É porque não tínhamos conhecimento para saber por que um raio cai. Então, atribuía-se a entidades e tal. Mas, por exemplo, no próprio no próprio Espiritismo, a gente sabe que existem entidades que controlam os fenômenos da natureza. Não é que eles controlam, eles podem induzir fenômenos, né? Então, por exemplo, um raio é uma descarga elétrica. Se você for estudar o raio, ele são elétrons, né, fluindo em uma direção, e aí gera até aquele visual, né, de luz ali, aquele caminho de luz que é extremamente quente, né? Mas você pode, por exemplo, reproduzir isso em um laboratório, né? E aí, só que os cientistas acham, o raio ele acontece na natureza, sozinho e tal, e sim, se você replicar as condições para um raio acontecer, ele vai acontecer, tá? Mas isso não quer dizer que esse raio também não possa ser induzido por entidades ou por espíritos, né? Então, é sempre uma questão de premissa, né? Mas não tem como. Como eles começaram a responder questões que antes eram respondidas de forma mitológica, mítica, eles começaram a ter esse preconceito com a religião, né? Então, eles, na cabeça dessas pessoas, eles não conseguem encaixar que mesmo os fenômenos naturais, que têm explicação na ciência, eles podem ser induzidos de diversas formas, até porque a gente faz isso no laboratório, né? Então, se a gente induz esses fenômenos, por que o espírito não poderia induzir esses fenômenos? A diferença é que eles falam, não tem como o espírito induzir isso. Então,
é uma questão de premissas aí, né? Se você vai seguir um caminho ou outro. Então, continuando, questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Ou seja, teoricamente, o estudo científico, né, ele não deveria aproximar-nos de Deus, sendo que o resultado é que está afastando, né, as pessoas que seguem por esse caminho. Deve-se daí concluir que são perigosos, porque acaba que o objetivo parece não se cumprir, né? Resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, mais uma vez, é questão do orgulho, vaidade, egoísmo, né? Então, existe até um mercado na ciência, então as pessoas gostam de mostrar que fazem parte desse clã, e aí criado estereótipos. Para você cientista, você não pode ser religioso e tal, então as pessoas querem manter aparências, né? Mas no fundo elas têm grandes dificuldades, né? Inclusive, em Porto Velho, eu tive um professor que era super materialista. Usava roupas assim, pretas, sempre para mostrar muita seriedade, sempre fez muitas críticas à religião, muitos deboches. Não deboches em si, mas você vê que era umas ironias dentro de sala de aula e tal. Até que um dia um parente morreu, desencarnou, e pelo visto era alguém muito querido para ele. E aí esse mesmo professor foi visto, me falaram isso, que ele foi visto em palestra, né, numa reunião mediúnica, não, numa sessão espírita lá, né, palestra, com passe, com tudo estava lá, né, e acabado, né. Então, é o que fala aqui, né, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente, né, com muita pressa, né, esse pressurosamente aqui, com muita pressa, né. Então, a pessoa mantém aquele nível de aparência, de vaidade, mas no fundo todo mundo tem inseguranças, né. Então, não quer dizer que o fato de você hoje ter explicações para os fenômenos da natureza, explicações para a fisiologia humana, isso afasta as questões religiosas, porque é o que os espíritos falam em outras questões. Você não deve tomar o efeito pela causa, porque eu consigo, igual a gente já falou em outras reuniões, replicar o movimento muscular mesmo de um cadáver, puramente estimulando eletricamente o tecido muscular. Né? Então, você tem um sapo, por exemplo, né? Isso é feito em laboratórios de medicina, nas aulas de medicina, ou medicina veterinária e tal. O sapo está lá, aí eles estimulam eletricamente ali a coluna vertebral do sapo, outras regiões ali, aí ele contrai e tal, e tá morto. Não tem mais um espírito ali, né? Ou um princípio inteligente ali, mas o corpo ainda reage. E aí uma pessoa desavisada poderia dizer, tá vendo? Não precisa de espírito para mexer aqueles órgãos. Aí eles acabam extrapolando esse raciocínio de, se não precisa, então eu não tenho. Mas, na verdade, isso não é isso. Não quer dizer que o fato de você ser capaz de induzir fenômenos
fisiológicos, químicos, que isso não possa que isso afaste de vez as questões espirituais, né? Então, isso é uma questão de escolha. O espírito passa a fazer essa escolha, mas ela não é sábia, porque ele, a partir desse conhecimento que ele acha que tem, ele elimina inúmeras outras possibilidades, né? Então, por exemplo, quando você olha um livro em cima de uma mesa, existem inúmeros motivos para esse livro estar ali. Pode ser que seu irmão botou aquele livro ali, pode ser que seu pai, que sua mãe, ou pode ser que até um cachorro pegou ele e botou ali com a boca e tal, e botou ali. Não é improvável. Aliás, não é provável que o cachorro tenha feito isso, mas não existe uma lei da física que impediria um cachorro de fazer isso. Eles fazem isso, eles pegam coisas e levam o brinquedo deles e tal. Eles fazem, não existe uma lei, mas é improvável. Isso não quer dizer que você deva eliminar essas hipóteses, porque elas são possíveis de acontecer. Elas podem ser improváveis, mas elas são possíveis. O que essas pessoas materialistas fazem é, a partir do momento que elas acham uma resposta que responda a essas questões da natureza, elas eliminam total e completamente a possibilidade de que esses fenômenos também possam ser induzidos por questões espirituais, né? Então, como eu falei, a questão do livro. Tem um livro em cima da mesa. Alguém colocou ali, ou você colocou e esqueceu, ou o cachorro botou ali, ou inúmeras outras possibilidades, né? A gente acreditaria nas que tem mais possibilidade de acontecer, mas não quer dizer que as improváveis não tenham acontecido. Pode ser que aconteça. E como eu disse, o erro dessas pessoas é analisar as hipóteses de menor probabilidade de ocorrência e descartá-las, né? Então, e por que descartam? Porque é um perfil do espírito fazer isso, é imaturidade. Então, as pessoas falam, eu sou científico, eu sou ciência acima de tudo, meu negócio é ciência, eu só respondo as coisas. Cara, é mentira. Porque essas pessoas, elas dizem que se comportam dessa forma, mas o pensamento científico ele não elimina hipóteses, a menos que seja total e absolutamente comprovado que ela não tem relação de causa e efeito com o fenômeno que está sendo analisado, né? Então, você não pode eliminar a possibilidade de que o corpo é animado por um espírito que move os músculos, que faz a pessoa falar, pura e simplesmente porque você foi capaz de mover o músculo gerando impulsos elétricos. Eu não sei se está claro o que eu estou falando, mas estou dizendo que são duas possibilidades possíveis, né? E por que você vai eliminar uma delas? Você só pode eliminar as hipóteses quando é certeza que ela é a única capaz. E o que a ciência faz é achar novas formas, novas possibilidades de explicar fenômenos. Como eu disse, antigamente o raio acreditava-se ser por fúria dos deuses. Mas na cabeça deles era uma entidade que provocava o raio. Aí você consegue hoje ver que não, o raio você tem que ter uma nuvem carregada lá em cima, uma diferença de potencial elétrico, e o fenômeno acontece. Mas e se espíritos e entidades induzirem esse fenômeno, induzirem a manifestação de uma nuvem ali, com controles mesmo, né? Da mesma forma que a gente consegue controlar isso em laboratório, em menor escala, né? Então, você não poderia eliminar essas hipóteses, mas os materialistas fazem isso, porque é uma questão de imaturidade espiritual, né? Isso é algo que, com o tempo, a pessoa passa a perceber que eu não devo descartar a existência espiritual. O que eu devo é simplesmente mostrar que existem inúmeras formas desse fenômeno acontecer, mas eu não posso garantir que o espírito não é capaz de fazer isso, né? Então, essa é a grande questão. Então, agora vai vir um comentário grande. Eu vou ler, eu vou tentando comentar. Vou olhar a hora aqui só para ver. Então, vamos lá. Comentário de Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos.
No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam o feito da ruptura de um fio, e nada mais enxergam além desse fio. Procuram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Então, como não é possível medir em laboratório a presença do espírito dentro do corpo, se é ele que está fazendo o movimento do animal ou da pessoa, eles acabam concluindo que não tem espírito. Triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem, mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, uma das consequências do materialismo seria você perceber que não existe espírito, não existe vida após a morte, não existe sentido para você não agir de forma egoística, que é pensando sempre primeiro em você e nas pessoas em volta, né? Então o mundo tenderia para o caos, porque os mais fortes certamente tomariam dos mais fracos, porque não haveria motivo para você agir com bondade, não haveria motivo para você fazer coisas que são contra-intuitivas. Por que uma mãe passa 9 meses com uma criança no ventre, tomando chute da criança, passando mal, tendo todo aquele desgaste emocional, hormonal, depois a criança nasce, e para nascer é literalmente um parto, é muito doloroso, independente se é natural ou cirúrgico. Não sei nem qual que é pior, porque é dor para todo lado, né? Cesárea, a mãe fica alguns dias ali incapacitada de levantar. Então, para que ela vai fazer isso? Para que ela vai passar por essa experiência e tal? Se não, né? Então, a própria espécie humana já teria extinguido, né? Então, a gente percebe que a natureza que foi feita por Deus, ela nos dá indícios do que tem que ser feito, né? A própria atração sexual dos animais, se ela não existisse, não teria a propagação da espécie, né? Por que motivo um macho iria brigar com outro macho para tentar correr o risco de morrer numa peleia, numa briga, para conquistar uma fêmea no mundo animal, sendo que ele pode simplesmente viver a vida dele, mas se não tem isso, não vai ter propagação da espécie. Então, ele precisa ter esse instinto, precisa ter... Então, a própria natureza mostra isso, né? Que existem motivos para que aquilo exista. Então, por que mulheres, em determinados momentos da vida, têm a vontade de ter filho, mesmo sabendo de todos esses percalços? Porque isso está na consciência espiritual, isso faz parte da natureza feminina, faz parte... Os próprios homens têm esse desejo também, né? Querem construir família e tal. Mas é contra-intuitivo, porque os seus gastos vão aumentar, você vai dormir menos, mas não tem explicação lógica para isso. Mesmo assim, a gente faz. Então, é óbvio que, internamente, nós sabemos que o materialismo é falso. Porque nós, por exemplo, a própria lei de preservação, ela nos impediria de fazer essas coisas. Por que uma mulher vai correr o risco de uma gravidez se ela pode ficar na dela? E mesmo assim ela vai. Se a gente sabe que a natureza tenta preservar,
a vida dos indivíduos, né? Eles têm instintos, né? Nós temos sensores de temperatura no corpo. Se a gente, mesmo de olhos fechados, ou se você consegue, você está andando e você sente que a temperatura aumentou de forma estranha e você vê que você percebe que está chegando perto de um fogo, você se afasta. Mas por que a mulher decide ter filho sabendo que vai ter todo esse prejuízo orgânico? É igual o cego que percebeu que está chegando perto do fogo, ele decide ir para o fogo. É contraintuitivo, mas por que o cego se afasta, ou qualquer pessoa se afasta do fogo, mas mulheres resolvem ter filhos? Ou os homens também querem ter filhos sabendo que, junto com as esposas, vão ter o sono perturbado, é difícil criar uma criança, né? Mas por que aceita? Porque internamente sabe que esse é o caminho, né? Então, e o que gera isso? O que supera a lei de conservação do espírito? Que não é só conservação da integridade física, né? A própria conservação do emocional. Por que os indivíduos optam por passar por essas experiências? E como eu disse, ao olhar do materialismo, é horrível. Mas por que eles optam por passar por isso? Porque a recompensa é absurdamente maravilhosa lá na frente. E é por isso que as pessoas passam por isso. Mesmo sem saber. Elas sentem que isso vai acontecer lá na frente, elas fazem isso. Então, isso é um indício de que o materialismo é falso, né? Porque você se contrapõe a princípios de conservação do próprio indivíduo. Lembramos que, por exemplo, o ser humano, quando ele está exposto a um ambiente de extrema violência, de extrema agressividade, ou de extrema escassez de alimento, de bens, de carinho, de amor, ele começa a passar por um processo psicológico que protege a psique dele. Isso é relatado, por exemplo, no livro do Viktor Frankl. Então, o indivíduo, por exemplo, num campo de concentração nazista, em que ele passa por escassez absoluta de tudo, é agredido, torturado, humilhado, chega um momento em que ele tem que se acostumar com aquele ambiente horrível, ele passa a ficar, tem um termo que o Viktor Frankl usa, é tipo desumanizado, mas tem essa conotação, mas é um outro termo. Ele olha alguém sendo assassinado do lado dele, ele só olha, aí ele continua normal, ele não se impacta mais. Por quê? Ele virou um psicopata? Não. É a mente dele que está protegendo ele, porque se ele tiver que se escandalizar por tudo que ele vê, ele enlouqueceria. Então, a própria consciência dele dessensibiliza ele. Esse é o termo que ele usa. Ele fica humanamente dessensibilizado, como forma de proteção. Então, isso é um mecanismo de proteção do ser humano. Se você for exposto a um ambiente desse, você será automaticamente dessensibilizado pelo seu sistema orgânico. Mas por que a gente procura, como eu disse, mulheres querendo ter filho, passar por gravidez, homens também, e por que passa por tudo isso, sendo que você vai ter momentos de extrema dor, de privação de sono e tal. Então, é um contrassenso, mas é interessante. Agora eu vou ir direto, 8 minutos. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e em vão se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo indefinidamente acabado.
mais alguns dias e minha lembrança se estará apagada da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Então, realmente é uma perspectiva apavorante, né? Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Ou seja, ela confirma isso. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo, que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale, para nós, ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, esta felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde este lugar de suplício? Numa palavra, que é que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma possibilidade, ou melhor, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vive, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Faltando 2 minutos, se alguém quiser comentar alguma coisa. Excelente, né, Daniel? Que maravilha. O quanto o Espiritismo vem nos
imunizar contra o aborto, contra a pena de morte, lembrando que a morte só liberta o criminoso para cometer muito mais crimes, né? Para se unir a falanges tormentosas do mundo espiritual, né? Então não faz nenhum sentido você tirar ele da maior prisão que existe, que é o próprio corpo, né? Também a eutanásia. Então, essa vacina verdadeira, né? Essa imunidade que o Espiritismo nos traz a respeito da preservação da vida e da razão para fazermos o bem, né? Então, obrigada, Daniel. A Juliane poderia fazer a nossa oração, Juliane? Pode ser? Vamos trocar de lugar aqui, então. Tá. Então, vamos agradecer a mais este momento, que aqui estamos, em nome de Ti, Pai, em nome de Cristo, que possamos compreender o conteúdo que foi falado, que possamos debruçar cada vez mais diante desses ensinamentos. Também te pedimos, Pai, que ampare tantas famílias desabrigadas por conta das enchentes que aconteceram no Sul. Também rogamos as pessoas que estão passando por momentos difíceis no Marrocos, por conta do terremoto, tantas vidas ceifadas. Então, que esse evangelho, que esse estudo de hoje possa chegar em forma de luz a tantos corações que necessitam deste alimento. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos, maravilhoso, para a gravação aqui.